Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez, Papo Off Box, conversando com o professor Mário Manhães, hoje sobre uma coisa interessantíssima. Ele, quando me falou disso algum tempo atrás, olha, me despertou aquela coisa, olha, a gente tem que trazer isso aqui para o Off Box de qualquer forma. Tá? Esse é o curso que eu pagaria para ter aqui. Na verdade, o professor Manhães tem um método que leva o nome dele de alfabetização. Mas eu ainda sou um pouco inexperiente para falar nisso. Então vamos pedir ao professor Manhães para nos dar uma luzinha sobre o método Manhães de alfabetização. Tudo bem, professor? Tudo bem, professor Arduino? Bom dia, senhoras e senhores, tudo bem? Prazer estar aqui, obrigado. Parabéns pelo trabalho de vocês na área educacional, maravilhoso, né? Parabéns ao trabalho de desenvolvimento de professores. Muito obrigado pela oportunidade. Vamos lá, Manhães. Professor, eu queria saber como é que nasceu esse método de alfabetização? Parece que é uma coisa revolucionária, de uma certa forma. Obrigado, Arduino. Eu sou apaixonado por educação, né? Sou apaixonado por sala de aula e tive uma vivência, ainda tenho uma vivência com filantropia, né? E trabalho de campo nessa área. E em um determinado momento da minha vida, 2000, 2001, esse método começou a ser construído. Então ele começou com um processo que eu acho que é o processo mais comum de início na área de alfabetização, que é você tentando alfabetizar. Então, em 2000, 2001, eu comecei a tentar alfabetizar grupos de mendigos e aprendi muito, né, sobre isso, né, muito, porque eu aprendi muitas coisas também que não tem nenhuma relação com a alfabetização. Por exemplo, a gente está aqui no Rio de Janeiro, né, gente? Eu sei que o Brasil inteiro está vendo a gente, mas eu, por exemplo, sei de onde migram, os mendigos, quais são, de que municípios eles migram. Então, eu sei de onde vêm os mendigos que estão em Copacabana, de onde vêm os mendigos que estão no Humaitá. Né? Então, eu aprendi muito sobre coisas que não tem nada a ver com a alfabetização também, nesse trabalho de chegar a eles e aprender a lidar com eles, né? Você demora mais ou menos uns 6 meses para eles começarem a baixar a guarda e começarem a ser verdadeiros, né? Porque existe todo um teatro, né? Bom, mas o fato, dentro da alfabetização, a coisa começou dessa maneira, e em paralelo com meus filhos, porque eu alfabetizei também todos os meus filhos, eles com 5 anos de idade sabiam ler, eu ensinei, eu os alfabetizei, que é um trabalho muito parecido, né, com o nosso venerável, né, Piaget e todos os outros grandes, né? Nenhuma relação, por favor, né, gente? Eles são deuses, né? Mas só para mostrar para vocês que a coisa foi um trabalho de coração e a coisa começou a crescer e começou a melhorar. E aí, de repente, junto com a vivência docente em outras áreas, eu fiz um trabalho de desconstrução. Né? Eu simplesmente peguei algumas máximas, né? Eu analisei e falei, poxa, peraí, isso aqui não está batendo com aquilo que a gente ensina. Por exemplo, a gente ensina, né, a gente repete uma máxima de Descartes, né, o discurso do método, né, que a gente resolve um problema partindo ele em problemas menores, né, e aí a gente vai da parte mais fácil para a parte mais difícil. Então, lembrando desses elementos básicos de ensino, de resolução de problemas, né, de repente surgiu, vamos usar uma metodologia para resolver problemas. Vamos usar Descartes, vamos usar Francis Bacon, vamos usar os grandes e vamos usar também pedagogos, né? Linha pedagógica. Vamos começar do zero. Qual é o nosso problema? Então, na metodologia científica é muito comum a gente começar assim, né? Qual é o nosso problema? Nosso problema é alfabetizar. E como eu resolvo esse problema? E aí, daí em diante, o método começou a ser muito transformado. Então, o método ficou bem maduro, eu diria, em 2006. Né? Bem maduro, bem próximo, né, do que existe hoje. Então já está na 7ª edição, é tudo gratuito, tá, professores e não professores, não tem nenhuma finalidade de lucro, né? Mesmo, mais uma vez também agradeço a Offbox por estar propiciando tudo isso aqui sem custo, tudo isso é visando a alfabetização, que é a coisa, nós sabemos, né, Arduino, é a coisa mais importante para o nosso país, é alfabetizar, ensinar as crianças a ler e os adultos também. Eu queria saber uma coisa assim, se já foi implantado esse método em algum lugar, se já tem um número assim que a gente pudesse ter resultados, quer dizer, onde, quantas pessoas já foram, o que você tem isso para nós? Bom, esse método
por mim utilizado, alfabetizou em torno de 45 pessoas, entre crianças e adultos, sempre gratuito, né? E pelos disseminadores, né, um número muito maior, porque como é que chegou um determinado momento que eu percebi que eu precisava aumentar a capilaridade. Então, como eu já tinha um certo contato com pessoas, né, mais carentes, o que eu fiz? Eu sentei com algumas pessoas de comunidades, né, e fiz uma oferta. Olha, você quer que eu te ensine para você ensinar as crianças da sua comunidade? Você criou multiplicadores. Exatamente, né? E é claro que, infelizmente, né, senhoras e senhores, isso não é de graça, porque mesmo para eles fazerem coisas boas para a comunidade deles, eles não fariam de graça. Então era ou cesta básica ou alguma coisa, todo um trabalho totalmente filantrópico, né? Então eu sozinho, umas 45 pessoas, né? E mais esse grupo deve ter chegado, deve ter passado um pouquinho de 200, né? Que é um número pequeno, né, para o tempo que o método existe, né, mas esse trabalho de flexibilizadores só começou de 3 anos para cá e não é uma coisa muito simples, essa parte de multiplicadores, né, porque você tem que achar a pessoa certa, não é uma pessoa inteligente, tanto que o método ele foi criado e foi desenvolvido de tal maneira que uma criança de 8, 9 anos que sabe ler, ela ensine uma de 5 anos, 6 anos que não sabe ler. Então, que beleza. esse método é feito para que qualquer um que tenha um ponto de rede do Oiapoque ao Chuí, baixe o método, dê na mão de uma criança e a criança vai ensinar outra criança a ler. E pode parecer uma coisa absurda, né? Poxa, mas Manhães, mas a ideia, gente, é que nem aquele filme que a gente viu, Ratatouille, né? Que tem lá o negócio do Gusteau, né? Que o pessoal, que o Gusteau falava, né? A gente acha que qualquer um pode cozinhar. É claro que para chegarmos ao método, né, foi demandado muito esforço, muita experiência, né, muito trabalho de campo, né, e depois foi adaptado. Então a criança está pegando, a criança alfabetizadora, né, ela está pegando o método pronto. Então a parte do desenvolvimento foi complexa, foi trabalhosa, mas depois do método pronto, olha, a criança não precisa saber, e o adulto, o alfabetizador, né, ele não precisa saber por que aquilo é daquele jeito. Mas, tem que aplicar. Mas olha, é isso. Ele não sabe por quê. Eu sei o porquê. Mas ele tem que só aplicar. E é um método, lúdico, né? Com jogos extremamente fácil, né? E ele tem que se dizer aqui que ele não é um método para substituir os métodos, né, vigentes de alfabetização. Ele é um método de complementação. E ele demanda, como sempre, um tempo específico de cada aluno, né? Então, eu tive um aluno adulto, né, analfabeto, que ele precisava tirar a carteira de motorista porque era o ganha-pão dele. Esse homem, ele foi alfabetizado em 5 dias. Então ele ficava em pé na minha frente 2, 3 horas, né, porque ele precisava muito daquilo. Então, enquanto outras crianças demoraram 10, 15 dias, a gente tem que se adaptar ao tempo do aluno. Muito bom. Agora, existe alguma resistência a esse método? Por que isso não chegou ainda à rede de ensino em geral? Será que existe alguma resistência por ser uma coisa nova ou por algum outro motivo, professor? Não, existe, Arduino, mas é natural. Na realidade, eu desenvolvi só mais um método, porque eu sei que tem vários professores, né, da área de letras, inclusive, né, e pedagogos, que já desenvolveram bons métodos de alfabetização. Existem professores, amigos meus, que desenvolveram métodos de alfabetização de 40 dias, né? Então, eu tenho uma facilidade que os meus colegas das áreas de letras e pedagogia, que eles não têm, que eu não estou preso a amarras, né? Eu não sofro pressão do MEC ou do líder educacional, né, do diretor da escola. Então, eu pude, né, abrir as asas e tentar, né? Então, tem muitos professores bons que criaram já métodos, já desenvolveram técnicas interessantíssimas e eles têm problemas para aplicar essas técnicas porque o pessoal da cúpula chega e não, segue essa linha, né? Então, acaba aprendendo. Então, é natural, né, que esse método, ainda mais uma pessoa que está fora, né? Mas eu também vejo isso como uma vantagem, sabe, Arduino? Porque é bacana a gente abrir a mente para uma coisa totalmente fora.
exatamente por eu não estar preso a amarras, né, algumas normas, né? Tem liberdade para voar. Eu pude pegar e fazer testes, né? Então, coisas que eles não puderam fazer. Então, agora, isso já está sendo aplicado no EJA, em algumas escolas municipais, públicas, né? Já está sendo aplicado por alguns professores. Esse método ele foi exposto na Rede Brasil, antiga TVE. Tá? Então, quem quiser colocar e pesquisar lá na internet, né? Colocar, né, Professor Manhães, Rede Brasil, vocês vão ver, né? Inclusive, duas das meninas que estão aparecendo lá foram meninas que eu alfabetizei, uma de 5 e outra de 6 anos. Estão lá na televisão e hoje são as duas melhores alunas da sua escola, né, das suas respectivas classes, né? Uma delas, inclusive, quer ser escritora, né? Então, é uma coisa maravilhosa, é bom demais, né? Uma delícia, né? E o negócio é o seguinte, gente, tentar, experimentar, né? Experimentar, porque não custa nada experimentar, né? E venham com críticas, né? Mas eu peço que venham com críticas depois de experimentarem, porque é muito difícil você criticar se você não tentar o método. Né? Tenta o método, tenta, dá chance para o Manhães, né? Para os erros do Manhães, e depois me dá sugestões. É tudo de graça, tá, gente? Tem um site lá, mariomanhães.com.br, mariomanhães.com.br. É só entrar e ir lá no livro A Lua ou um Menino, que é o método de alfabetização. Tá bom? Tá bom. Gente, essa conversa foi ótima com o Manhães, eu me interessei muito por esse projeto quando ele me falou, fiz questão de trazer para cá. Nós vamos ter esse curso apresentando isso aqui, esse curso vai ficar durante um bom tempo sendo oferecido por nós e pelo professor Manhães, sem custo nenhum, só pelo desejo que nós temos de cada vez mais erradicar de vez a falta de alfabetização no Brasil. Não sei se eu falei correto, erradicar de vez a se falta Deus quiser, né? Essa é a intenção, né? A gente sabe que é um objetivo, né? É pretensioso, né? Pode demorar um pouquinho mais, mas se a gente conseguir encurtar, né, Arduino? Se nós ajudarmos um pouquinho, a ideia é que se nós conseguirmos aqui, através da Voxbox, distribuir isso e fazer com que uma pessoa, 10 pessoas, 100 pessoas ou 1000 pessoas sejam alfabetizadas, nós vamos sentir que o nosso trabalho está sendo bem feito. Não importa o número, importa chegar e tentar cada vez mais trazer a alfabetização para aqueles que, por vezes, nós encontramos na rua, numa situação qualquer, pessoas adultas que não têm, não conseguem, me ajuda a pegar onde eu não consigo ler o número. Quer dizer, as crianças também, eu acho que nós temos um trabalho a fazer, faz parte de todos nós. Amanhã a gente desenvolveu um método, quebrou a cabeça, experimentou, quebrou de novo, experimentou. É um método que pode ter problemas? Talvez possa ter, não sou autoridade para discutir, mas com certeza está trazendo resultados, é isso que nós queremos. Então nós vamos ter esse curso daqui a pouco, de graça, para você que também se preocupa com isso, para que você possa também ser um multiplicador, um flexibilizador do projeto Manhães. Tá bom, professor? Bom, professor Arduino, muito obrigado mais uma vez, e eu queria também complementar dizendo o seguinte a vocês. Um filósofo grego, certamente, certa vez disse que o melhor rio para um peixe é o rio que não tem margem. Então, eu sempre começo qualquer processo, primeiro trabalhando, indo no campo, observando. Depois que eu acabo o processo, aí eu pego tudo que existe de pesquisa científica, né, e aí moldo e melhoro. Para você não começar já direcionado. Então é assim que eu resolvo problemas. E então, gente, esse método ele resultou de um trabalho intenso de campo e depois de um trabalho intenso de pesquisa científica. Então, tudo que está ali tem um motivo. Tudo foi estudado. Tudo foi experimentado, testado e estudado de novo e modificado de novo. Então a coisa não é uma brincadeira, tá? Tudo tem um motivo. Então, mais uma vez, Arduino, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado a você, Manhães, por trazer para nós essa ideia maravilhosa desse projeto, no qual, olha, eu fecho com você, vamos divulgar isso o máximo possível. Nosso país precisa disso, nosso povo precisa disso. Muito obrigado pela presença. Obrigado. Gente, mais uma vez, obrigado e até logo.